Crisóstomo, se pudesses redesenhar a formação dos quadros públicos em Angola, por onde começarias? Difícil essa questão. Será que a IA vai substituir os juristas, arquitetos, gestores públicos? Ou vai separar os preparados dos despreparados? Mas atenção, quem não usar as ferramentas, este vai ser substituído. Porque eu não vou te esperar um mês. Se queres ficar rico, não fica na administração pública. Ok. Yeah. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Ernesto Manuel e hoje eu trago um convidado que já o conheço há longos anos, há quase 2 décadas. Na verdade, ele é arquiteto urbanista, ele é funcionário público, ele também é empresário e hoje já tem estado a dar muitas cartas a nível do mercado sobre formação de inteligência artificial, mais virado para juristas, arquitetos e quem sabe também depois para médicos e outras profissões. Na verdade, é alguém que tem um currículo extremamente robusto e vocês terão a oportunidade de conhecê-lo aos pormenores. Trata-se de Crisóstomo Martinho. Crisóstomo, bem-vindo. Está tudo bem? Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado. Okay? Obrigado, Ernesto. Pronto. Pelo convite. Então, eu gostava, assim como disse, que o Crisóstomo falasse um pouquinho. Na verdade, Crisóstomo, para quem ainda não o conhece, quem é o Crisóstomo Martinho, além dos títulos profissionais? Além dos títulos profissionais. Bom, eu sou o Crisóstomo Martinho. Para além de arquiteto urbanista, eu também tenho estado a navegar na área da docência, né? Sobretudo nessas matérias ligadas à arquitetura, urbanismo, mas também tenho estado na formação profissional, sobretudo na Escola Nacional de Políticas Públicas, na ENAP. Portanto, o bichinho da formação, o ensino, sempre perseguiu. Aliás, digamos que eu venho de uma família de professores, né? Sou de pai e mãe professor, e desde a infância sempre me subiu essa coisa da arte, né? A arte, e que depois veio se desenvolver aqui para as arquiteturas, as engenharias. E eu sou um chefe de família, né? Sou casado, pai de 3 filhos. Vou fazer agora 30 anos de casamento em março. Portanto, é uma jornada muito grande. Para além de profissional, eu sou uma pessoa que gosta das coisas boas da vida. Sou uma pessoa de fortes convicções, princípios, né? Sou uma pessoa que leva muito a sério princípios bíblicos. Sou uma pessoa que lida com as pessoas, gosto da amizade, de bem-estar, me preocupo muito com a saúde e sou, sobretudo, uma pessoa que gosta muito de aprender, aprender e partilhar conhecimento. Assim, para lá dos títulos, acho que isso resume um pouco aquilo que eu sou, para além dessa questão da comunicação, da curiosidade, né? E talvez também a questão da multidisciplinaridade na abordagem profissional. Portanto, as pessoas às vezes me veem como alguém ligado à administração pública, mas também o setor empresarial, mas também a academia, mas também a tecnologia, agora com a inteligência artificial. Então, eu sou esta pessoa que é insaciável em aprender, aplicar e partilhar conhecimento. Veja, eu disse que tem um currículo robusto, né? Agora, veja só, deixa-me assim com alguma certa curiosidade, Crisóstomo. O que é que levou a transitar entre arquitetura, urbanismo, direitos administrativos e agora mais recentemente a inteligência artificial? Eu não sei, eu acho que é aqui a necessidade de adaptar. Talvez que se explique no facto de que nós fomos criados assim, como humanos. Eu acho que nós temos vários departamentos na cabeça
e de vários departamentos que nos permitem abordar várias nuances do conhecimento. E um princípio, por exemplo, da minha formação de base, entre aspas, que é licenciatura, arquitetura, é arquiteto que só percebe da arquitetura, não entendeu a arquitetura, porque a própria arquitetura, ela implica o conhecimento de outras disciplinas, nomeadamente, vamos lá, a sociologia, a antropologia, as engenharias. Então, isso leva a que nós tenhamos que desenvolver um pouco. Por exemplo, a arquitetura e o urbanismo, sobretudo o urbanismo, tem muita relação com o direito. E isso leva a que eu tenha que estudar um pouco mais sobre determinadas matérias e acabo, às vezes, de penetrar um pouquinho a mais. Exatamente. Que acabo ser confundido. Por exemplo, veja, desde o início da minha formação, eu me interessei muito, para além do desenho, que eu gosto, né? Mas me interessei muito também pela questão da regulação, portanto, regular o exercício da profissão, regular o licenciamento, a regulamentação, a legislação sempre me interessou dos primeiros anos de formação. Isso fez com que, na vida profissional, fosse me interessar por este lado, que depois casa e entra para o direito administrativo, direito urbanístico, direito público, etc, etc. Há quem questiona por que eu não fiz, então, uma formação para... Não, eu prefiro estar mesmo ali e depois saltar para... Por exemplo, eu gosto muito da economia. Okay. Estávamos a falar há pouco sobre, em relação à sua live, quando falava da gestão, eu gosto muito da contabilidade, fazer contas e depois, por via deste instrumento que é a contabilidade, então você fazer uma boa gestão, não só familiar como empresarial. Portanto, acho que aqui o bicho está lá e eu entendo que ficar focado só numa coisa... Os grandes, né, não ficaram só numa coisa. E alguns até despontam melhor, não na sua área de que se formaram como tal. Embora quando falamos em multidisciplinaridade ou a capacidade de espreitar para outras áreas, tem de ser com formação. Eu quando estou a falar, por exemplo, de direito administrativo ou direito urbanismo, eu tenho pós-graduações nestas áreas, né? Quando estou a falar de inteligência artificial, tenho formação nesta área. Então, formações complementares. Portanto, não pode ser mera curiosidade. É verdade que também, hoje, podemos ser autodidatas, né? As pessoas podem aprender hoje de várias formas. Mas, respondendo assim, de forma resumida a sua questão, nós fomos feitos com essa capacidade de aprender várias coisas. Não gostaria de ter muitas licenciaturas. Não. Acho que temos que ter um tronco, certo, e depois vários ramos, né? Várias áreas em que a gente vai segurar para ser um profissional completo. Sim, senhora. Será que houve algum momento decisivo na sua carreira que mudou a sua forma de ver a administração pública? Eu acho que sim. Por exemplo, eu acho que tive um momento, talvez um momento marcante, a minha participação na elaboração do plano diretor municipal de Viana, né? Como sabe, eu trabalho há alguns anos, vamos falar de 2 décadas e meia na administração municipal. Opa! E há 25 anos, este é o 26º, portanto estamos a falar de 34 na administração pública e 25 na administração municipal. E eu acho que o facto de trabalhar neste instrumento de ordenamento de território e lidar com profissionais de várias... Essa questão da interdisciplinaridade, ou seja, trabalhar num instrumento de ordenamento de território implica uma multiplicidade de profissionais. É trabalhar com geólogo, com geógrafo, com antropólogo, com sociólogo, economista, com ambientalista. Esses istas todos levaram a pensar que é preciso ter o conhecimento mais ampliado para a gente abordar, fazer bem. Essa questão da complementariedade. Eu acho que sim, eu acho que trabalhar ali despontou em mim e sobretudo, o background, aliás, o feedback que tive das outras pessoas. Porque eu me lembro que foi a primeira participação que eu tive e que tive que aparecer publicamente, por exemplo, perante governadores, ministros, para fazer a apresentação do instrumento. Então, a partir dali, estamos a falar de há 10 anos, passei a ver a máquina de maneira diferente e abordá-la de uma forma diferente. Ok. Então, pessoal, como vocês já conseguiram ver, hoje nós vamos falar um pouco sobre
cidades, direito, tecnologia, futuro, tudo, sobretudo, ligado, fazendo aqui a redundância, né, ligado à realidade angolana. Ok. Entrando um pouco para aquilo que é, Crisóstomo, a sua trajetória profissional e também a administração pública, durante esses 20 anos na administração, ou mais, a bem Sim. dizer, de 20 anos na administração pública, o que é que mudou e o que é que continua igual na gestão pública em Angola? Bom, mudou, por exemplo, as administrações municipais hoje têm mais autonomia. Por exemplo, não estou a falar autonomia no sentido pleno, mas há mais desconcentração administrativa. Por exemplo, quando eu entrei na administração local, o chefe de secção era nomeado pelo governador, né? Eu já fui nomeado como chefe de repartição pelo governador. Hoje, exatamente. Hoje, o administrador municipal tem competências para nomear, tem um orçamento, ok? Ele aprova um orçamento, embora ele venha do OGE, deriva do OGE, mas ele aprova o orçamento. Tem possibilidade de, portanto, adquirir meios, e muitas administrações locais, eu estou a olhar para aqui, para Luanda, e mesmo algumas no interior, já têm algumas condições que resultam daquilo que são as próprias receitas locais, gestão local. Depois também o que mudou, acho, para melhor é capacitação, claramente. Portanto, eu quando comecei a trabalhar cá não tinha um licenciado. Ok. Não tinha. Portanto, quando comecei a trabalhar no ano 2000 na administração municipal de Viana, tu não tinhas um licenciado, um sequer. Portanto, hoje não. Tu tens pessoas, não que a licenciatura seja o grau mais importante, porque há pessoas que não têm licenciatura e são muito bem capacitadas, muito bem informadas. Mas a gente mede também por ali. Hoje tu tens pessoas muito mais pessoas qualificadas. O que continua mesmo? Acho que ainda há muita dependência do centro. Ok. Pronto, ainda há muita dependência do centro. Me parece que há decisões, há um raio de decisões que ainda podem ser tomadas pela administração local, mas muitas dependem. Ainda estão centralizadas. Exatamente. E aqui entra a questão do conceito de descentralização e desconcentração. Nós estamos num processo de desconcentração administrativa, em que um órgão da administração central, né, confere algumas competências a outro da mesma cadeia. Após a descentralização, estamos a falar de um ente completamente distinto do Estado. Portanto, e aqui ainda não chegamos nesse nível. E com a descentralização administrativa, tu tens também a descentralização financeira, portanto, em que eu produzo e decido o que fazer. Bom, já houve algumas evoluções em que há o tal retorno que resulta das receitas locais, ou seja, daquilo que, por exemplo, o IPE, Imposto Predial, certo, é uma receita que deve ser para a administração local. Algumas receitas, por exemplo, comunitárias, como as licenças e outras, essas regressam, retornam. Algumas na plenitude, outras numa percentagem. certo. Mas ainda, vamos lá, por exemplo, os impostos que saem da repartição final municipal não se revertem para a administração local. Portanto, acredito que isso é um processo que os políticos melhor saberão dizer quando é que se terá uma descentralização que permita, então, a tal autonomia no sentido mais, digamos, estrito da palavra. Ok, muito bem. Sei que durante toda a sua carreira profissional, dentre várias funções, já esteve como administrador adjunto e também diretor, né, a nível do Gabinete de Construção e Urbanização. Exatamente. Gestão urbana, ordenamento de território, coisas do gênero. Certo. Como é que foi a experiência como administrador adjunto e diretor a nível do município de Viana? É curioso que eu trabalhei no único município a vida toda. Isso é tipo alguém que não muda de clube, né? Não, acho que foi boa, a experiência foi boa. A experiência como diretor foi boa porque ela é mais técnica, né? Portanto, a direção de gestão urbana, hoje chama-se Direção de Infraestrutura, Ordenamento, Território e Habitação, é uma direção que trata da questão do ordenamento do território, da
elaboração, gestão dos instrumentos, implementação dos instrumentos de ordenamento do território, trata da questão do licenciamento urbanístico, que é um tema que sabe que estou a escrever sobre isso, estou a fazer um livrinho sobre isso, licenciamento urbanístico, trata da questão da infraestrutura como tal, portanto, a manutenção, a construção das infraestruturas. É muito interessante, mas lá está, portanto, as dificuldades ainda, que na altura, há 10 anos, você tinha muito mais dificuldade em termos de meio, ainda há, mas havia dificuldade em termos de meio, e havia ainda algum, e até hoje ainda há alguma a falta de clarificação em matérias de competências. Talvez não diria falta de clarificação, é uma repartição de competências que às vezes confunde. Vamos falar, por exemplo, do licenciamento urbano. Quem tem competência para licenciar o quê? A direção municipal, o gabinete provincial, o administrador municipal, a administração municipal, o governador, está a ver? Até onde começa e tal. São desafios. Foi uma boa experiência e eu estive nessa função 2 vezes. Aqui a experiência de administrador adjunto para a área técnica, esta surge na sequência da apresentação do trabalho no plano diretor. Na altura o governador Graciano entendeu nomear-me. Foi curta, porque a meu pedido, aqui também a meu pedido, depois tive que descontinuar por razões pessoais, mas também foi interessante, né? Apesar de alguns inconvenientes que têm a ver com a própria minha vida pessoal e também com determinados princípios, certo. Mas de uma forma geral eu acho que foi bom. Aprendi bastante a lidar com as pessoas, trabalhar com as pessoas e lidar com dossiês que têm a ver sobretudo com esta parte do urbanismo, da habitação, da infraestrutura. Muito bom. E assim, fruto da sua experiência, na sua visão, quais são os maiores desafios da gestão territorial e urbana nos municípios angolanos? Desafio. Primeiro desafio, recursos humanos. E é preciso, portanto, capacitar. Este é o primeiro o primeiro desafio. Acho que nós mais know-how. Esse know-how pode vir por 2 vias. Uma é capacitação, a outra é contratação. Eu, às vezes, no momento, o técnico que eu quero para resolver um problema, ele tem de ser contratado. E aqui existem limitações. Este é um desafio. O segundo desafio já falamos. A questão da decisão, né? Decisão, ela ainda depende. Portanto, gerir territorialmente, ela ainda depende. O terceiro é a questão dos recursos, né? Os recursos financeiros, os recursos em termos de meios, né? Portanto, ainda há dificuldades de ter meios como transporte. Há administrações como a de Viana, que já tem algumas instalações, mas há administrações, olha para Molenvos, por exemplo, que tem dificuldades enormes em termos de ter instalações, em que tu tens os serviços, um aqui, outro ali. Portanto, eu enumeraria estes 3, recursos humanos, a questão de equipamentos, meios, né? Meios tecnológicos, meios de trabalho, a questão das instalações e voltamos outra vez aqui na questão voltamos na questão do poder de decidir sobre um conjunto de matérias que ainda muitas coisas ainda dependem do centro. Do centro, Exatamente. muito bem. Voltando um pouquinho aqui a atenção para aquilo que o Crisóstomo falou sobre planeamento, ou seja, planeamento territorial, urbanismo e gestão de terras. Eu gostava de colocar uma pergunta. Por que é que, normalmente, os planos diretores municipais são tão estratégicos para o desenvolvimento local? Eles são estratégicos e deixa-lhe dizer algo. Por exemplo, Portugal, quando entra para a União Europeia em 1998, uma exigência da União Europeia é que eles tinham que ter planos diretores. Ou seja, a União Europeia entende que o município não pode governar uma Câmara se ela não tiver um norte, porque o plano diretor não é só um instrumento, digamos, não é só um desenho, tá vendo? Não é só para fazer obras. Ele define uma visão, define uma estratégia de desenvolvimento a curto, médio e longo prazo. Ele define também
uma estratégia de implementação para as ações a curto médio. Portanto, é um instrumento que tem a ver não apenas com o que vai acontecer fisicamente no território, mas também tem a ver com as pessoas. Está a ver? Tem a ver com a gestão do território como tal. Ok. Ele é estratégico, sem dúvida, porque ele deve resultar de um levantamento, de um que chamamos de diagnóstico prospectivo, que analisa a questão do uso de solos, analisa a questão econômica, analisa a questão demográfica, analisa a questão da atividade econômica, que é fundamental. Portanto, tudo isso é que vai determinar qual é a estratégia que o município, qual é o rumo. O município tem que ter, eu vou citar Jaime Lerner, que é o mentor de um arquiteto urbanista curitibano do Brasil, né? E que, na verdade, foi ele que trabalhou, foi consultor no plano diretor de Viana, e ele diz que uma cidade não se desenvolve a menos que os seus gestores compreendam para onde é que a cidade quer, onde vai. Portanto, e o plano diretor define isso, ou seja, é por isso que ele é feito com a participação da comunidade, da sociedade, das pessoas que vivem, para que elas possam definir o que elas querem. Está a ver? E a partir do que elas querem, o que é que temos e o que futuro é que nós vamos ter. Isso está lá. Ele é estratégico. Agora, o seu grande problema é a sua implementação. Aí é que é o grande problema. Ele, enquanto instrumento estratégico, ele não, sem dúvida. E por isso é que dei exemplo de países europeus que não se permite que uma Câmara tenha orçamento se ela não tiver um plano diretor. É como tens estado a falar nas tuas lives sobre finanças. Certo. Então, se você não tem um plano, como é que eu vou te dar dinheiro? Exatamente. Está a ver? Você tem que ter um plano. Tem que ter uma estratégia, uma visão, porque senão, quer dizer, eu pego o dinheiro, olha, atenção, é verdade que existem outros planos, existe o orçamento, a administração tem que ter o seu orçamento. Mas o plano diretor, ele não versa apenas sobre questões técnicas, não versa apenas sobre estradas, mas é também onde é que vai acontecer a atividade econômica, a questão do ambiente, a questão da educação, onde é que vamos colocar mais escolas e porquê, quantas crianças vão nascer nos próximos 5 anos no município, e isso implica, quer dizer, é toda esta abordagem que é multifacetada. Ok, mas Crisóstomo, assim, quando nós falamos de gestão fundiária, normalmente é frequentemente fonte de conflitos. Onde é que estamos a errar como sistema? Onde é que está a errar? Essa pergunta é difícil. Eu acho que há aqui alguns desafios. Eu prefiro falar em desafios. Porque agora, por exemplo, vamos lá. Onde é que nós precisamos acertar? Primeiro, cadastro. Na minha opinião, né? Cadastro. E deixa-lhe dizer que, com certeza já vou falar da janela única de concessão de direitos fundiários, que foi lançada, eu não estou a ver, agora não me lembro, mas deve ter sido em novembro, outubro, aqui no IGCA, na altura, ministro do Estado de Casa Civil, doutor Adão da Almeida. E uma das coisas que foi dita é, um dos problemas que nós tínhamos, e aí vamos levar algum tempo de corrigir, é que isso não são palavras minhas, atenção, são palavras do Ministro do Estado, estão na internet, as pessoas podem procurar. Exatamente. Ele dizia que, às vezes, o facto da administração pública estar distribuída em departamentos leva a que as pessoas pensem que somos entes distintos. Ou seja, eu sou o IGCA, eu sou o dono do cadastro, você tem que vir comigo para tratar do cadastro. Eu sou a AGT, eu trato do imposto predial, você tem que vir falar comigo para tratar do cadastro. Eu sou a conservadora do registro predial, você tem que vir para lá. Eu sou a administração municipal, você está a ver? Portanto, cada um puxar. O que a janela vai fazer, aí já estou a responder a sua pergunta com a solução, é janela única. O cidadão, isso tem a ver com o código, entrando um pouco para o tal direito administrativo, o que estabelece o Código de Procedimento Administrativo, que diz que ele prioriza o contacto único. Por amor, eu não preciso. Eu quero legalizar o terreno que está a enviar. Certo.
Eu não preciso ir ao IGCA, ir à AGT para me dar a gerar a matriz predial, eu vou ao IGCA para ter a UNIP, eu agora vou à Conservatória do Registro Predial para ter como é? A certidão do registro predial. Eu agora, não. Escritura pública, Não. enfim. Eu dou entrada numa única janela, que é bom que esteja aberta. Certo, esse é o ponto. Há dias publiquei um texto onde eu falava da janela única e das janelas abertas do bairro. Essas funcionam muito bem. Certo. Não, a ideia é que eu dou entrada ali, depois entre vocês, a GT, conversa lá com o IGCA, dentro da administração, de gestão urbana ou de direção de infraestrutura, trate lá com o gabinete jurídico e depois conversa, portanto, gerem lá. E o sistema, hoje existe o portal, tal janela, que permite isto, ou seja, a consulta no cadastro único lá do tombo é automática. Portanto, num único espaço, a tal interoperabilidade, o sistema permite que na mesma plataforma, a AGT entra para gerar a matriz predial, para efeitos fiscais, depois vir pagar o imposto predial. O IGCA verifica se existe uma sobreposição, ok? A Conservatória do Registro Predial emite a certidão do registro predial. A administração local depois emite o documento final, que é o título, e o cidadão recebe os documentos e vai para a vida dele. É assim, esta é a solução. Portanto, essa compartimentação e, digamos, também um pouquinho cada um puxar por seu saco, né? Levou a que durante muitos anos nós tivéssemos uma gestão fundiária um pouquinho controversa. Agora, vai funcionar, né? Com essa janela vai funcionar, depende de como que nós manusearmos a ferramenta e a nossa dedicação e entrega neste processo. Portanto, respondendo à sua questão, este é apenas um exemplo das coisas que emperravam o processo e até agora ainda há dificuldade para o processo andar como deve ser. Ok, muito bem. Gostei do paralelo, né, que fez da janela aberta ali dos bairros com a janela única. Espero que quem de direito, de facto, possa olhar para este, embora com alguma ironia, mas com a finalidade de facto a ideia ter isso como um sistema funcional, né? Janela única. Não podem ser várias. Veja, o que determina o regulamento que estabelece a janela única, ela diz: o terreno é competência do ministro do urbanismo, porque a administração tem uma competência. Ok, mas o dá entrada na administração, janela única. É competência do governador, dá entrada na administração. E o cidadão não tem que ir ao governo provincial, nem tem que ir ao ministério. Ele recebe ali. Tudo, sim. Portanto, acho que isto sim veio dar um salto. Agora, a aplicação disso aí, que vamos ver, mas se esta foi a solução, quer dizer que durante muitos anos esteve aqui o problema que levou a tantos conflitos. Sem dizer também, só para dar nota disto, que acho que isso é importante também. O governo agora clarificou quem são as entidades concedentes. Como deve saber, durante muito tempo nós tivemos muitas entidades concedentes, né? Portanto, você tinha aqui GADAC, tinhas aqui EGTI, tinha PRP, tinhas muitas entidades, Ministério da Agricultura, está vendo? O Estado chegou e disse, não, as entidades concedentes são a administração municipal, governo provincial e ministério, ponto. Só são 3. Mas também em função do nível. Até X metros quadrados é a administração, até X metros quadrados é o governo provincial. Acima disso é o ministério. Portanto, isso também é uma questão que criava muitos conflitos, porque várias entidades concedentes, sem a devida comunicação, sem a devida articulação, concediam terrenos e depois ficava com o cadastro, que não é o único, atenção, hoje a ideia é ter o cadastro único, é lá no IGCA, mas vai de forma eletrônica. Isso também que foi motivo de muitos conflitos, para além dos interesses pessoais, para além também da questão que não podemos deixar de falar do humano, né? O próprio egoísmo nosso do humanos também entra na equação. E vamos ver. Muito bem. Falou-nos aqui de alguma experiência que teve com um consultor internacional, acho que de Curitiba. Scheimler. E também falou-nos de ter participado aqui no PDM de Viana. Então a pergunta é, o que é que a experiência com o Plano Diretor Municipal de Viana e com consultores internacionais lhe ensinou?
Isso aqui. Olha, ensinou-me que nós temos que aprender com os outros, mas precisamos adaptar às nossas realidades. Certo. Ponto. É. Porque, para ser sincero, a experiência do plano diretor de Viana, eu visitei, tive que ir a Curitiba para perceber as ideias. E Curitiba tinha característica muito parecida com Viana, território, Sério? habitantes, muito parecido. Ok. Muito parecido em termos de tamanho de Ordenamento, população. território, Não, ok. tamanho de população, né? Ela tinha 2 milhões e qualquer coisa, o território, etc. Atenção, mas aquilo é como se fosse uma Europa no Brasil, né? Curitiba tem um plano que começou nos anos 50, é um exemplo de transformação urbana na América do Sul e que resultou deste planeamento urbano, mas muito bem executado. É claro que são realidades muito diferentes. Lá você tem um Estado federal e tens autarquias. Tem autarquia, portanto tens descentralização, eles têm prefeituras. A prefeitura é uma espécie de autarquia. Mas a lição é justamente esta, que nós podemos, as pessoas podem, nós podemos com vontade, né? E Jaime Lerner, ele era um arquiteto, mas ele era presidente da Câmara. Ok. Ok? Teve experiência como presidente da Câmara. E tem uma experiência muito interessante, que ele foi, quando foi para presidente da Câmara, fechou o escritório dele, pegou nos funcionários dele do escritório, pôs lá de serviço da Câmara. Poxa. E fez maravilha. E um dos conceitos que ele ensina muito são as compulturas urbanas, ou seja, a compultura, daquilo que os chineses da medicina oriental, né? Quer dizer, não precisamos fazer grandes ações para operar a transformação urbana. Certo. Eu posso ir podendo fazer pequenas ações. Assim como aquelas picadelas, né, no corpo. Então, ensina-nos isso. Agora, pronto, são realidades completamente diferentes. Outra lição também é não basta o plano. Está vendo? Tem de ter plano, muito bem concebido, mas é preciso ter a capacidade de lê-lo, interpretá-lo e depois aplicar. E depois executar, é preciso haver a tal vontade de quem decide. É o que eu costumo dizer, toda boa ideia é bem-vinda, mas Sim. de nada vale se não for colocada em prática. Verdade, não é? é verdade. Pois, quer dizer, eu conheço o Brasil, frequento o Brasil, mas não conheço Curitiba. Só de me falar não, assim... É interessante. Já Se não foi, assim, visite. interesse. É muito interessante. Mas atenção, eu também, quer dizer, seria injusto se chegasse aqui, não seria responsável se eu dissesse que ele não foi útil de nada, né? Porque, assim, a ideia às vezes que se passa é o plano está ali, ele está a ser aplicado quando eu for fazer grandes vias, grandes infraestruturas, grandes equipamentos sociais. Não necessariamente. O plano é também um instrumento que diz o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito. Por exemplo, se um cidadão vem pedir licença para uma zona onde está prevista uma linha d'água ou está previsto um projeto e eu digo não, o plano está a servir. Porque ele está a servir para orientar a ocupação no território. Muitas coisas que foram feitas, como por exemplo o nó ali no Zango, está a ver? Algumas vias que depois foram feitas, já estavam previstas lá, mas a implementação, como sabe, não depende. O grande problema acho que é este. Tu planeias, mas a implementação, na maior parte dos casos, não depende da administração local. Certo. Ela depende da administração central. Tens a Rua da Suave, está muito bem, e aqui a administração fez um grande trabalho, mas portanto, os órgãos, a nível provincial, pelo menos, para implementar aquela reabilitação que está muito bem feita. Portanto, mas que torna tudo mais moroso porque fica tudo centralizado. Exatamente. Portanto, ou seja, não é como aquilo de que falas, né? Eu estou na minha casa, eu sei quanto gasto, né? Portanto, e eu decido como vou usar, faço um plano e vou executá-lo. Certo. Mas nesse caso, você faz um plano, mas a execução não depende só de ti. Depende de ti. Poxa. Exatamente. Aí é que é o grande desafio. E quem olha para si e diz, você fez um plano, parece que, como aquilo que a Bíblia diz, né? Você parece que não calculou o custo, porque você depois ficou no meio. Só que a implementação disso não depende só de mim. Depende de outros atores, depende de outros intervenientes. Ok. Agora, virando um pouquinho em torno da inteligência artificial aplicada ao direito e também à administração pública. Sei que o Crisóstomo mostrou aqui a nível do seu currículo que está agora com esse bichinho
Sim, da sim. inteligência artificial. Eu gostava de saber como é que surgiu o seu interesse pela inteligência artificial. Pela IA. Epá, como é que surgiu? Olha, não, que surgiu porque eu sou uma pessoa eu vejo muitos vídeos na internet a falarem que a inteligência artificial vai operar uma transformação digital e vai operar transformações na forma como, não só como vivemos, mas na forma como fazemos uma série de coisas. Na saúde, na educação, nisto e aquilo. Bom, assim como, e a comparação que faz é, a internet mudou. O telemóvel transformou a maneira como nós vivemos. Na verdade, quer dizer, o telemóvel mudou tudo, né? Há quem não precisa mais de televisão porque tem tudo ali. Essa ideia de que a inteligência artificial vai mudar a maneira como as pessoas vivem, a semelhança da internet, das redes sociais, fez com que eu tivesse curiosidade e pudesse estudar isso. E começasse já a aplicar. E experimentei coisas simples do tipo exercício físico. Eu faço exercício físico, eu sei que também gostas. Uso um relógio inteligente. Depois ele gera um relatório numa app. Depois mando para ele para analisar. E ele depois me diz, é uma espécie de um agente para bem-estar e saúde. Certo. Ele diz o que é que eu devo comer, que exercício é que eu devo fazer. Eu disse, isto aqui é bom. É? E depois mandas para ele. Então comecei a ver, mas isto aqui afinal, isto funciona e te dá, quer dizer, há coisas que ao invés de, não substitui o médico, sem dúvida, mas há coisas que em muito pouco tempo, com muito rigor, te permite, né, saber de algumas coisas. Estou a falar disso, como fazer um relatório, fazer um mamulando, e na falta de um profissional, então isto fez com que eu começasse, não, deixa lá, investigar um pouco mais sobre isso, e tive que fazer mesmo uma formação sobre isso, uma formação de formador em inteligência artificial, Ok. e agora estamos aqui. Muito bom. Portanto, a curiosidade parte dali mesmo, do facto de se divulgar que isto é poderoso. E eu gosto de ver, gosto de saber como é que as coisas poderosas funcionam. É verdade. Vendo a inteligência artificial aplicada ao direito e à administração pública e fazendo assim um levantamento de como muitos profissionais dessas áreas olham, né? Na verdade, a conclusão que se chega é que muitos juristas e gestores públicos ainda veem a IA com receio. É A verdade. questão é, esse medo é justificado? Esse medo é assim mesmo, tá a ver? Eu acho normal esse medo. As pessoas têm receio da mudança. Nós tivemos medo com a internet. Da sua idade deve ver, quando começou a internet a aparecer, eu lembro até que falava-se do serrote, né? Eu lembro de ter lido uma publicação que dizia: você, se tiver que cortar uma árvore e usar um serrote, você vai levar mais tempo, mas há menos perigo. Se você usar uma motosserra, tens que ter mais cuidado, porque mais rapidamente ele corta e você pode. Portanto, ou seja, as ferramentas mais poderosas, elas dão mais resultado, mais rápido, mas elas precisam ser usadas com cuidado. Mas esta abordagem, mesmo em relação à internet, tivemos em relação às redes sociais. Agora temos em relação à inteligência artificial. Atenção que, quando estamos a falar de inteligência artificial, estou a falar sobre um mecanismo que permite realizar tarefas de forma mais rápida com máquinas que exigem pensamento humano. A grande questão que foi feita em 1950 por Alan Turing foi: será que as máquinas pensam? E, na verdade, hoje, o tal chamado teste de Turing é simular. Numa sala está uma máquina, noutra sala está um doutor, com muitos títulos, noutra sala está outro doutor, faz-se pergunta a estas pessoas e vê-se qual deles, você descobre quem está a responder, se é pessoa ou não. Certo. O texto veio provar que a máquina simulava, parecia ser uma pessoa. Estamos a falar em 1950. Hoje, em pleno 2026. Hoje estamos a dizer que a máquina, a tal IA generativa, ela é capaz de produzir, ela é criativa.
Eu faço um prompt, tal comando, que eu mando para o GPT ou Gemini ou Cloud, que eu gosto muito. Mas o mesmo prompt que eu der na mesma plataforma, ele não vai dar a mesma resposta a Ernesto e a mim. Porque ele aprende o tal machine learning. Ou seja, ele aprende consigo. Ele sabe que o Ernesto é um homem que fala sobre isso e a maneira como ele aborda contigo, responde a ti, vai responder de maneira diferente a mim, embora responda de maneira certa aos dois. Certo. Às vezes também até pode responder de maneira errada, diferente, em função da maneira como eu coloco a questão ou a maneira como eu envio o comando. Portanto, eu acho que estamos perante um mecanismo que facilita muito a elaboração. Deixa eu dar um exemplo assim muito simples. Crisóstomo, tal, há necessidade de se fazer um relatório agora, porque temos um edifício, tenta imaginar um cenário desse, um edifício que parece que vai ruir. Eu não sou engenheiro civil, tá vendo? Eu sou engenheiro de estrutura. Mas nós precisamos analisar com os sinais que o edifício está a dar se há necessidade de evacuar ou não. Certo. Bom, não temos naquele momento especialista. O que a gente faz? Manda imagens, pega a imagem, vídeo, manda para uma IA especializada, ela analisa a questão estrutural do edifício e ela está presente um relatório. Claro que você tem que colocar alguns dados, quanto tempo é que o vida que o edifício tem, onde é que se localiza, mas está presente um relatório com recomendações do que tem que ser feito. É claro que ele comete erros e é preciso depois analisar a fiabilidade do que está a dizer. Mas este é um exemplo de como é que, de facto, em determinadas situações, a IA é até capaz de salvar vidas. Muito bem. Eu gostei do exemplo que deu, mas eu queria, mais uma vez, me apegar mesmo na prática, né? Yeah. Como é que a IA pode ajudar, por exemplo, na análise de documentos jurídicos? Olha, muito bem. E vou um pouco mais, nas pesquisas, por exemplo, legislativa ou até mesmo na automação de processos Muito administrativos. bem. Perfeito. Repare, por exemplo, aqui é fundamental, e por isso é que nós estamos a promover esta formação, e eu estou a ser muito questionado por que os juristas e não os arquitetos. Já lá vamos chegar. Vamos lá chegar. Mas veja, uma IA profissional, ela é capaz de fazer uma análise. Por exemplo, vamos olhar, por exemplo, o caso do contrato. Se pegares um contrato que tem 50 páginas, entregar a um jurista, imagina quanto tempo é que ele precisa para analisar o draft desse contrato. Certo. Ele vai precisar, pelo menos aí, umas horas para verificar cláusula por cláusula e identificar eventuais cláusulas que sejam prejudiciais para o seu cliente. Certo. O que a IA faz em segundos, desde que lhe diga, né? Diga a ele, orienta a ele o que ele vai procurar. Ele em poucos minutos vai te dizer, olha, a cláusula tal é perigosa, pode pôr em causa. E até IAs mais educadas, digamos assim, mais profissionais, são capazes até de te dizer que você está a ser egoísta. Opa! Yeah. Ok, eu sou seu assistente, mas acho que isto não viola o princípio da boa-fé, porque você está a ser excessivamente... vai ser prejudicial para o outro. Ou seja, em pouco tempo, por via de análise de dados, não é? Portanto, é possível analisar um contrato que devia levar muito tempo em pouco tempo. Outra questão é a questão da doutrina. Eu quero fazer uma análise de um assunto. Imagina que eu quero perceber, emitir um parecer sobre um assunto que tem a ver com comércio, indústria, as implicações de uma atividade qualquer. Eu tenho que fazer uma pesquisa de toda a legislação que trata dessa matéria. Um dos problemas com que os juristas se debatem é que, muitas vezes, a legislação sobre a matéria está dispersa. Certo. Para além de estar na Constituição, mas depois está na lei da atividade comercial, depois também está na lei de não sei o que do ambiente, está na lei... O que ela faz? Ela vai fazer uma pesquisa rápida, geral, sobre toda a legislação existente, desde que você delimita, e te diz quais são as... Portanto, o que a legislação, de maneira geral, diz. É claro que depois é preciso conferir. Aqui depois podíamos falar também de outra fonte de direito, que é a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais. Exatamente. Estás a lidar com um caso que tem a ver, por exemplo, com burla ou certo. Com um outro caso qualquer. Ou então questões ligadas ao direito às obrigações, tem a ver com contratos, etc. Queres saber como é que um tribunal
decidir sobre uma matéria semelhante. Epá, isto aqui terias que pegar os acordos do tribunal, normalmente eles são maçudos, são difíceis de ler. Eu, por exemplo, estive a ler recentemente o acórdão do tribunal de Luanda, da comarca de Luanda, sobre a questão de aquela decisão muito badalada que é das ordens dos advogados, está vendo? Eu estive a ler aquilo, mas é muita página. Pois. A IA pode-te resumir aquilo em uma. Diz Ok. assim, me faça um resumo de uma página dos pontos essenciais para além da decisão. Ele te dá isto. Então, para a produtividade do trabalho do jurista, isto é muito útil. Para além da questão da automação, ou seja, por exemplo, há coisas que podes instruir para ela responder rapidamente, e-mails, fazer uma resposta estruturada, veja, o cliente que te pede para uma explicação, né? E você definir para responder a várias pessoas de forma automática, mas com lógica. Portanto, tudo isso faz toda a diferença, porque eu trabalho com muito jurídico, aliás, já no meu perfil, eu tenho 2 anos que eu trabalhei num consultório jurídico por causa das questões ligadas ao urbano, do território e urbanismo, e vi o sofrimento que têm pelos buques bem grandes que coitados têm que ler para interpretar uma norma, tá a ver? E procurar os vários livros dos vários pensadores, quando você num único clique você tem o que Carlos Feijó pensou, o que Freita do Amaral pensou, o que Marcelo Rebelo Sousa pensa sobre estas matérias de direitos, porque está tudo lá. Portanto, assim, em resumo, né, é um pouco disso que a IA pode fazer e muito mais. Muito bom. Será que, na sua visão, a administração pública angolana está pronta para adotar a IA? Eu acho que é preciso começar já a correr para aí. Lembra-se, veja a rede social. Hoje, as administrações quase todas têm página de Facebook. Certo. Eu me lembro que há 5, 7 anos, quando se falava disso, eu me lembro que falou da administradora adjunto. Quando era administradora adjunto, estamos a falar de 10 anos. Nós tínhamos uma página na rede social do Facebook, onde publicávamos... Lembro. Lembra? Fazias muitos testes. Sim, falava das testes. cidades. Agora enfim. para ficar velho. E eu perguntava, mas para quando o livro? O livro sai já. Nessa altura era muito arriscado, porque as pessoas tinham receio de usar redes sociais para comunicados institucionais. Portanto, é o mesmo receio que se tem ainda em relação à rede social. Porque assim como os erros das redes sociais ou da internet podem ser devastadores e as pessoas podem usar mal, também a internet. Aliás, falando nisso, há uma informação, há uma notícia em Portugal em que uma juíza foi fazer um acórdão com base usando uma ferramenta, mas depois essa ferramenta de inteligência artificial citou doutrina, ou seja, autores que não existem. E o advogado percebeu, foi uma barraca, como dizem. Então há este receio. Depois há questões éticas, está a ver? Portanto, há questões... Eu há dias estive na Rádio Nacional de Angola, convidaram-me para falar sobre isso quando se perceberam que havia esse curso. Uma questão que a jornalista me colocou é: eu vou contratar o jurista fulano, mas se for a máquina que fez, está a ver? Não é ele. Ok, depois, de quem é a responsabilidade caso o que ele produz não tenha, vamos lá, seja prejudicial? Certo. Para mim. Quem é o autor, afinal, da análise? Tá vendo? Essas questões também que têm a ver com a propriedade intelectual, com a questão da ética, porque a máquina ela não é ética, ela não tem... Pronto, a cloud, eu não sei se... Há uma fama que aí a cloud, principalmente a versão paga, que ela é educada e ela é ética. Mas dizem que a cloud é ética, eu gosto muito de usar a cloud, que ela tem uma linguagem muito polida, mas ela é uma máquina. É uma máquina, continua a ser uma máquina. Continua a ser uma máquina, mas a resposta que eu dei à redação foi: a IA não tem deontologia. Aliás, ela não tem personalidade jurídica. Ela não é uma pessoa. Quem tem que orientá-la é a pessoa, o cidadão, o jurista. Nunca estamos a falar muito deles, né? Ela que tem que orientar a máquina para que o que saia. E depois tem outra questão muito importante que tem a ver com a ética, deontologia profissional. Tem que verificar. Está a citar artigo, tem que ir lá ver se aqueles artigos estão. Mesmo nós, no urbanismo, na arquitetura,
Vais analisar, vai fazer uma memória descritiva, vai fazer recomendações, ela ajuda-te, você tem que ver se aquilo faz sentido e se é exatamente aquilo que se aplica para aquele lugar. Portanto, a responsabilidade está ali, tem que continuar para o homem. Agora eu vou pedir 1 minuto da sua atenção, serei breve. Na verdade, este programa é patrocinado pela OSL Digital. A OSL Digital, aqui tu podes gravar vídeo de podcast como este que eu estou agora a gravar. É um estúdio extremamente equipado. Podes também fazer vídeos publicitários e ainda podes fazer gravações de videoaulas e também lives. Venha cá visitar a OSL Digital. Ela fica situada em Viana, no edifício Viana Executive Center, 4º andar, de frente à Next FM. Obrigado pela sua atenção. Agora vamos novamente para a nossa conversa com o nosso convidado. Aí está o risco. Recentemente estava a falar com um especialista também da IA e deu um exemplo bastante interessante. Ele disse assim, imagina usar o elevador em detrimento das escadas. Você pode ficar viciado a usar o elevador. Exato. E depois o cérebro habitua-se, porque o cérebro é um músculo, habitua-se a usar o elevador. Sim, e você, mais... como deixou de usar as escadas, podes acabar como que exatamente. perdendo essa utilidade. É verdade. Não consegues mais usar. Esse também é um risco. Agora, o ponto é, se um dia o elevador estiver avariado, como é que fica? Ficas como que mutilado, né? Então, daí o importante é que, embora a gente use a máquina, mas aqui há necessidade de usarmos o pensamento, porque a máquina não tem emoção, não é humana. Embora aí já consegues, né? Colocar ali as emoções, porque ele lê, né? Não, ela ainda não tem, mas hoje fala-se, pronto, na formação, do que é da formação também tem isso. Existe uma IA fraca, que é essa que nós dissemos, que ela é criativa, ela gera imagens. Veja, por exemplo, eu digo ela para fazer um vídeo promocional com a sua cara, ela vai apresentar uma publicidade com a sua cara, a senhora... Isso ela faz, ela cria. Mas a IA forte deve ser aquela que tem consciência, mas ela ainda não tem consciência. Isso está no futuro. A que temos hoje, ela ainda não tem consciência. Mas há umas coisas interessantes aqui também que podíamos partilhar. Por exemplo, o GPT, de que se fala muito bem e muito mal também. As pessoas falam mal dela. Mas ela tem uma coisa que ela é muito educada também, no sentido de que você discorda dela, ela te diz, não, tem razão, Crisóstomo, mas tu podes orientá-lo, dizer assim, quando tivermos a falar sobre questões sérias, saúde, por exemplo, não seja sinuoso, seja direto e honesto comigo. E o GPT, se você lhe der essa indicação, ele passa a ser direto consigo. Você diz, não, isso... Ele te diz, não, vou ser honesto, isso não funciona. Então, também a maneira como, vamos lá, orientas a máquina, vamos falar, por exemplo, da Gemini. A Gemini é do Google. Ela viu os seus vídeos todos. Os seus vídeos todos que estão lá no YouTube. Todos os vídeos especialistas no dia. Imagina aquele... E você está a colocar uma situação, por exemplo, tem a ver com a saúde ou do setor empresarial. E ele está a dizer, meu amigo, do que eu sei, mas e ele está a basear a informação que... Vamos lá. Ele não é pessoa, mas é máquina. Você diz, não, é assim. Se você não lhe der esse comando, ele vai concordar contigo, porque ele não quer discutir contigo. Sim. Ok? Mas se lhe disser, quando se trata disso, seja franco, ele vai te dizer francamente. Ok, você até pode procurar alguém, mas a minha posição é esta. Portanto, as máquinas também têm essa... Agora, estou de acordo consigo de que temos que ter cuidado para depois não ficarmos... Não ficarmos... com o nervo atrofiado e que a nossa consciência fique atrofiada a ponto de não conseguirmos mais produzir nada. E o futuro dirá. O futuro dirá. Sei que está ali pronto, a organizar uma formação virada para a inteligência artificial, mais para aplicada juristas, a juristas, sim. Pois. Então a questão é... Por quê? Olha, porque os juristas. Eu terminei agora uma formação, terminei agora uma formação em inteligência artificial aplicada para profissionais e fiz na vertente de
formador, né? Formador de inteligência artificial. E eu tenho estado a trabalhar muito com juristas. E aqui posso citar a doutora Silvia Cristóvão, que é administrativista. Aliás, ela agora também já está nessa área penal, do direito penal, mas ela está muito no direito público, pronto. E outros juristas, doutor Áureo Bernardo, muitos outros juristas com quem tenho estado a trabalhar, muitos outros. E a questão muitas vezes às vezes, alguns juristas, ao trabalhar, pedem, por favor, veja qual é a opinião do seu consultor jurídico, ok? Qual é a opinião do seu consultor? E eu uso várias IAs, portanto, versões. Eu vou lá e vejo, por exemplo, matéria ligada ao direito administrativo, direito do urbanismo, direito do ambiente. E com aquilo, o pouco que eu sei sobre essa matéria, então formo uma opinião e partilho e conversamos sobre o assunto. E depois perguntei a ela por que não faz uma formação aí onde eu fiz. Está a ver? Ok. Sim, a minha sugestão foi que ela fizesse a formação ali onde eu fiz. E ela perguntou, se tu és formador, por que é que não faz? Não sejas tu a fazer, está a ver? Até porque já estamos habituados consigo, já fiz várias formações direcionadas a juristas também. E como já temos estado a trabalhar, então surgiu a ideia de juntar alguns advogados, alguns juristas e estudantes para fazer essa formação. E por que não, por enquanto, os arquitetos? Mas a empresa, o centro de formação onde eu me formei, ela está muito mais virada para o urbanismo, arquitetura, etc. E nessa altura do campeonato, o que estou a fazer é encaminhar, aliás, também encaminhar. Estou a encaminhar as pessoas para esta empresa, porque ela é muito boa. Okay. Se até podemos falar, ela tem mais projetos e serviços. Ela é excelente, são especialistas nestas matérias das IAs generativas aplicadas para a inteligência, para várias profissões. Então a ideia surgiu dali. E depois várias pessoas aderirem por causa do meu perfil, está vendo? Certo. Estão olhando para ti, porque hoje não lida com isso, fala sobre isso, é capaz de nos dar algum input. E na formação profissional, Ernesto, tem uma coisa que eu costumo falar muitas vezes, que é, eu não sou professor. O formador não é propriamente um professor. Sim, sim. O formador é um facilitador do conhecimento. Eu já me deparei com casos em que eu estou na ENAP, a dar formação sobre o nosso território, tem um módulo sobre o ambiente, e está lá um doutor em ambiente, certo, que é diretor nacional, ou é mestre. Eu vou ensinar o que é aquele indivíduo, está a ver? Mas isso aconteceu comigo. E tu, quando olha para o nápio de pessoas que vais dar formação, alguns têm 2 doutoramentos. É verdade. O que eu vou ensinar no sentido... O que eu vou fazer é orientar, e quando o grupo é muito qualificado, por isso é que se chama mesmo grupo, não é na formação profissional, como sabe muito bem, ele é formador também. Sim. Nós não estamos a falar de professor, aluno, estamos a falar de formador formando. Não estamos a falar de turma, estamos a falar de grupo, não estamos a falar de aula, estamos a falar de uma sessão de formação. E naquela sessão de formação não sou eu que estou, eu na verdade sou um moderador, que tenho um programa e oriento, e dali todos nós aprendemos, intercâmbio, e todos aprendemos. E eu sei que nesta formação, quem mais vai aprender sou eu. Mas assim, olhando bem para aquilo que aí a realidade, né? Daí a força como ela tem estado aqui a vir, será que, na sua opinião, a IA vai substituir os juristas, arquitetos, gestores públicos? Não. Ou vai separar os preparados dos despreparados? Não, acho que não. E o que se ensina mesmo, que se fala muito, é não substituir. A pessoa, o humano... Porque a gente até percebe quando algo foi feito também pela IA, assim, a 3 pancadas, você até também percebe. Eu percebo quando não é a pessoa que fez, você percebe. Eu sei quem é o Ernesto, eu sei como é que ele pensa, e quando me aparece uma coisa, não, isso aqui não vai substituir. Mas atenção, quem não usar as ferramentas, este vai ser substituído. Ok. Este vai ser substituído. A IA não substitui o jurista, mas o jurista, porque assim, repare, eu se te pedir como consultor que me elabore um contrato de exploração, por exemplo, que tem uma certa complexidade, que não é um contrato de arrendamento atípico, né? Tem contrato de arrendamento é simples, mas estamos a falar de uma coisa muito específica, tem detalhes. E eu pedir que você vai me dizer, olha, vais ter que esperar 2 semanas para analisar isso e te fazer o contrato. Não, então, e eu se
um consultor que eu pago-lhe 40 mil quase, $40. Está vendo? A subscrição na Manos, por exemplo, estamos a fazer publicidade, a Manos agora é da Meta, né? A Manos AI era chinesa, a Meta, que é do Zuckerberg, comprou. Epá, aquilo emite uma coisa, ele mandas para ele, diz assim, eu preciso de um contrato nestes termos, as questões são essas, as condições são aquelas. Pega as publicações, exemplos, manda para ele e faz. Agora, é preciso que um jurista, depois não basta que você faça com a IA, que um jurista dê uma olhada naquilo, mas poupa-se muito tempo. Agora, respondendo de forma líquida, não substitui. Ok. Mas os que não seguirem vão ser substituídos porque eu não vou te esperar um mês. É. Para você me fazer um trabalho que se faz em... Veja, por exemplo, Ernesto, o que aconteceu nesta formação mesmo. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu criei um site em 3 minutos. Veja só. Epá, com um prompt. Criei um site. Agora, o que se coloquei? Racionalização Neste de caso, tempo, sim, energia, custo, eu dinheiro. teria que reunir com um programador. Eu teria que de dizer o que é que eu quero, depois o design. Mas em poucos minutos eu tenho um site e que depois traz um dashboard que permite que eu verifique quem é que visitou, me emite os relatórios e quem se inscreveu, manda e-mails automaticamente às pessoas que se inscreveram. Ernesto, isso aqui, eu precisava pagar um indivíduo, mas não é um programador qualquer. Bom, e reunir com ele e dizer o que eu quero. Ele está fazendo em poucos minutos. Agora a questão que se coloca é, eu assino esse trabalho, pelo menos um... Veja, né? Pelo menos ali ficou um, né? Quer dizer que em muitos trabalhos aí onde nós precisaríamos de 20, vamos precisar de 5. E quem é que vai se precisar? É aquele que tem qualificações, aquele que pode fazer com muita qualidade e com mais celeridade. Isso, às vezes, vai implicar IA. Então está aí, pessoal, para quem ainda está um tanto quanto receoso ou averso à tecnologia, saiba que a transformação digital não é um software, é uma mudança de mentalidade. Tem de mudar o paradigma e começar aqui a pensar em, de facto, agregar o digital, agregar aqui a tecnologia à sua profissão, né? Seja jurista, arquiteto, sim, urbanista, construtor ou engenheiro. Crisóstomo, se pudesses redesenhar a formação dos quadros públicos em Angola, por onde começarias? É difícil essa questão. Onde é que começaria? Mindset. Ok. Eu acho que é preciso mudar a mentalidade. Temos que mudar o chip. O funcionário público tem que perceber que ele é servidor público. Começaria por ali. Ele tem de perceber que ele está ali para servir. E via regra, sabe o que dizia o doutor, agora não me lembro o outro nome, Jesus, que chegou a ser ministro do MAPTES, né? Se queres ficar rico, não fica na administração pública. Ok. A administração pública, assim, tu estás a seguir uma carreira de empresário, sim, isso te permite. Agora, a administração pública é para trabalhar, é um servidor, é uma espécie de um sacerdócio. Ok. Então, as pessoas têm que perceber primeiro isso. É claro que, para muitos de nós, conseguimos, e é possível, a função pública tem uma facilidade que você larga até as 15 horas. Das 15 você tem a possibilidade de fazer, de trabalhar. Mas é bom que perceba, mesmo até que consigas ficar rico agora, trabalhando à noite, fiques rico. Mas atenção, é servidor público, temos que começar por ali. Depois temos que trabalhar na educação, no know-how, perceber, a ser competente naquilo que faz. Com ética, com responsabilidade. Eu acho que começaria por ali. Ok. Começaria por ali. Será que é por isso que, além de funcionário público, também é empresário? Porque... Eu na verdade, muito cedo, como sabe, muito cedo, eu despontei essa questão do empreendedorismo, muito cedo mesmo. Eu até acho que foi antes de entrar para a administração municipal, já tive uma pequena empresa ligada a projeto. A Crimar, não é? Crimar, lembro-me bem. E era uma empresa familiar.
Não, as empresas familiares, sabe, têm os seus riscos, Tem. mas ela produziu o que era o meu objetivo. O objetivo era permitir que, por via daquela pequena empresa, os membros da família se formassem profissionalmente e pudessem voar. E felizmente eles voaram mesmo, que voaram mesmo. Depois da pandemia levou a que ela ficasse mais mas isso permite também ter essa folga, você não ter que, às vezes o que deixa partilhar algo, que ocorre comigo, às vezes as pessoas olham para mim assim, na administração pública, mas esse indivíduo não está preocupado, está bem? Está assim, muito tranquilo, não, por quê? Porque eu faço outras coisas. Veja, hoje com uma salinha, com uma câmara, com um computador, a gente dá uma formação, alguma coisa a gente pode empreender, pode vender um produto. Então nós precisamos ter esse lado também empreendedor, para que não tenhamos que nos meter em coisas que depois nos manchem e nos coloquem mal. Com certeza. Ficou aí a dica. Eu às vezes costumo dizer aqui aos funcionários públicos que, na verdade, sobretudo aqueles que já estão ali para a fase de prepararem a aposentadoria, que deviam começar a empreender. Exatamente. Acho que todos nós devíamos aprender a fazer alguma coisa adicional para termos uma segunda fonte de renda. Conforme disse aqui muito bem a voz da experiência, Crisóstomo Martim, não se fica rico estando como não, a função pública, sim, a não administração é? pública, o salário que tu ganhas na administração pública, ela não permite. Embora alguns querem fazer da ferramenta. Não. Agora, você tem que criar, portanto, outro, e a função pública tem essa coisa interessante, que é que o horário é curto. Você entra 8 horas, há quem começa a trabalhar 7, né? Vou largar às 15. Isso te permite que você, fim de semana, geralmente não se trabalha. Tens sábado, tens domingo. Para além de outras atividades que possa realizar. Mas você pode, sim. Eu, por acaso, cuidei de uma empresa durante 15 anos, enquanto funcionário público. Aliás, já conhece bem. 15 anos. E quando tive cargo de direção e chefia, aí tive que largar mesmo, que é incompatível, né? Mas é possível, sim. Muita gente consegue fazer isso. Mesmo que aplique o que dizes muito bem no seu vídeo. Mesmo que faça... Por exemplo, tens um meio, investe, porque ser investidor não significa necessariamente gerir, né? Uhum. Você pode não ser gestor, mas seres investidor. Com certeza. Portanto, recomenda-se. Agora, voltando um pouquinho, estamos já assim na reta final da nossa conversa, voltando um pouquinho para a administração pública. Como é que imagina a administração pública angolana aqui nos próximos 10 anos? Eu acho que nós... daqui a 10 anos, acredito que se mudarmos a mentalidade, eu estou a colocar o se mesmo porque temos que mudar, né? Temos que transformar. Porque eu não quero fazer futurologia e fazer profecias. Yeah. Não, eu quero acreditar que as pessoas mudem, pensemos, portanto, a máquina também seja afinada para que daqui a 5 anos nós tenhamos uma administração pública com pessoas mais qualificadas, existam condições de trabalho, tá bem? Que exista faculdade de decidir sobre assuntos e, sobretudo, existam pessoas comprometidas, verdadeiros servidores públicos. E depois que as pessoas não tenham medo de usar tecnologia. Eu sonho com uma administração desmaterializada, por exemplo. A mim já espanta hoje eu submeter um projeto de arquitetura em papel. Uhum. Portugal, este ano, implementou o Simplex. Simplex é um projeto de 2024. Ele deu 2 anos para que tudo que é projeto de licenciamento fosse BIM. Ok. Oh. Portanto, é claro que são realidades diferentes, mas nós podemos dar passos. Podemos. Eu me lembro que na Covid, nós estávamos a receber tudo que era projeto em PDF. Recebe em PDF. Para verificar se ele está inscrito ou não, vou no portal da Ordem dos Arquitetos. Epá, o que é que eu preciso? O ficheiro analisa. Eu até porque eu tenho mais facilidade de analisar o projeto em formato digital do que propriamente. Portanto, a desmaterialização, a transformação digital. Mesmo em termos de arquivos, né? Sim. Podes comprar espaço na nuvem, arquivar tudo. Aliás, a janela única, o portal da administração, o chamado portal do município, hoje o que é que faz? Por exemplo, se for para legalizar um terreno, traz uma entrada física, porque na verdade nem é preciso físico. Em boa verdade, o cidadão pode submeter o processo a partir da sua conta
e ele tramitar completamente o físico, será só o documento. Portanto, eu já estou a sonhar numa administração assim, mas essa administração não é em Luanda, é no quando. Sério? Quer dizer, eu gostava que daqui a 5 anos, no quando eu não precisasse de papel, tá vendo? Não precisasse de andar aqui. Não, contato a partir da minha casa, eu submeto um processo, eu tenho resposta. Mas veja que alguns milagres, entre aspas, estão a acontecer. Um bom exemplo, é preciso dizer também bons exemplos, o guichê único do empreendedor. Certo. O guichê único, o GUE, funciona mesmo. Funciona. Em 10 minutos tu crias uma empresa. É verdade. E existe aqui uma ligação, uma comunicação. Ali o NIF já é criado, registra. Antigamente tu tinhas que ir à conservatória do registro comercial, leva uma baila, depois tinha que ir na AGT para ter NIF, depois não sei o quê. Não, num único sítio, criar uma empresa ficou a coisa mais fácil do mundo. Também as empresas morrem mais facilmente. É mesmo. Mas atenção, é possível o tal princípio da interoperatividade, o tal princípio do contacto único está no código. É possível, no caso das empresas está resolvido. Eu sonho, o que eu espero é uma administração assim, vamos lá, criativa, focada para resultados. E isto é possível se houver vontade da parte das pessoas. É verdade. Então, na sua visão, o que ainda falta para termos cidades mais organizadas, inclusivas, sustentáveis? Resilientes. Isso é o que consta lá da agenda, né? Sobre desenvolvimento sustentável, que termina em 2030. Olha, só faltam 4 anos. Pois. As ODS, né? Isto são as ODS. Olha, falta trabalho, né? Temos que trabalhar muito. Porque as tais cidades sustentáveis, porque a sustentabilidade está na questão não só tem a questão econômica, que é fundamental. Portanto, as cidades têm de ter, como dizia um pensador, as cidades são as pessoas. Okay? São as pessoas. Portanto, tem de haver economia pujante, capaz de tornar as pessoas autossustentáveis. Tá, percebe? Que tenham trabalho, que tenham... Depois, a sustentabilidade É ambiental. Se o ambiente for, se quando chover é um caos, isso é uma questão ambiental. Depois tem a tal questão da sustentabilidade que é vista nesta perspectiva. Hoje não fala-se pouco, mas hoje fala-se também dessa questão da cultura e a governança, né? A questão da governabilidade e a boa governação, a governança. Portanto, se houver sustentabilidade nessas áreas, para que chegamos a ter cidades, tem que ter esses três grandes pilares, para além da questão da cultura, que hoje uma das nossas colegas, Ângela, defende muito isso. Eu acho que ainda é preciso muito trabalho. Ainda precisaremos. A 2030 é melhor esquecer, porque já está ali, às portas. E aqui, por isso é que os grandes urbanistas, na verdade, não foram os arquitetos. Os grandes transformadores das cidades foram políticos, infelizmente. É a realidade. Sim, quem transformou Paris. Portanto, os decisores têm de perceber, E aqui também entra a questão internacional. Tá bem? Mas é possível, por exemplo, veja o que aconteceu na América do Sul, aquele exemplo que eu dei, Bogotá, por exemplo. Bom, e veja o que aconteceu aqui no Ambo, na Camela Mons, que tem sido visto como um exemplo. Aquilo é uma aldeia, uma aldeia, mas é uma aldeia com sinônimo de cidade, né? Que é de cidade, porque na verdade aquilo é uma aldeia, uma espécie de aldeia urbana, no meio rural, mas aquilo tinha sinalização, etc. Portanto, é preciso ideias, mas também é preciso capacidade de implementar tais ideias. É verdade. Muito bom. A conversa está extremamente agradável. Estamos na reta final mesmo da nossa conversa. E então, sei que o Crisóstomo está aí já para... Agora, dia 26, não é? A formação dia 26, sim, começa dia 26. Inteligência artificial para juristas. Para juristas. Não, mas isso aqui sim, começamos para juristas, depois poderemos fazer, eu acho que depois vamos fazer para arquitetos. Para arquitetos não, nós vamos aí para fevereiro ou março, faremos umas para arquitetos e urbanistas.
E depois vamos escolher mais uma profissão ali. Porque a IA, olha, por exemplo, a saúde, os médicos precisam da IA. Inteligência artificial para médicos. Porque veja, e nós estamos a falar dos juristas porque eles mexem com os nossos direitos fundamentais. Certo. Um bom trabalho do jurista pode fazer com que o senhor esteja em liberdade ou fique preso. É verdade. Um bom jurista pode fazer com que tu percas um patrimônio em segundos, ou então ganhas ou mantenha. Portanto, estamos a falar... Não que o arquiteto, não sei se não, meus colegas vão te falar mal. O arquiteto é muito importante. Mas também eu tenho razões, como eu já expliquei, tenho razão para não ter começado pelo jurista. Mas vamos começar essa formação, sim, na segunda-feira. E para aquele jurista que deseja fazer a formação, olha, o que é que ele deve fazer? Ele deve se inscrever, contato, tem um contato, e-mail, portanto, tem e-mail. Redes sociais, faz favor, sim. estás à vontade para... Portanto, nós, vamos lá, nós nesse momento, na minha página, pronto, Crisóstomo Martins, se for a minha página, é mais fácil assim, né? A minha página do Facebook ou no Instagram. Pode olhar mesmo lá para a câmera, okay. né? Na minha página do LinkedIn, do Facebook, vai encontrar as informações todas do site. Eu não sei se é prudente lançar o número pessoal, mas pode ser, 923 31 0080, né? As pessoas podem contactar-nos portanto, embora exista um número para inscrição, mas podem contactar-nos para fazer a inscrição. Portanto, a partir das páginas, acho que fica muito mais fácil, vá para a nossa página Crisóstomo Martinho, página no Facebook, vai encontrar toda a informação. Está lá, nós temos um site onde ele pode aceder e então se inscrever. Qual é o site? Portanto, é formação para juristas, manos, portanto, não tenho aqui precisão, mas é por aí. Se procurar no Google, formação para jurista, ela aparece logo. Pronto. É fácil. E nós também vamos fazer questão de deixar aqui o link, né? O link, exatamente, para assim partilhar. que estiver disponível. E nós estamos a convidar, podcast, né? Portanto, e uma das coisas que publicamos hoje, né, foi que não é ensinar direito. Tá vendo? A formação não é para ensinar direito. Não é para dizer o que é o direito, o que é por jurisprudência, não é isso. Embora eu tenha formação, pós-graduações em direito do urbanismo, tenho formação de direito autárquico, essas coisas, mas não é sobre direito. É sobre inteligência artificial para ajudar nos processos, nas tarefas do jurista. Certo. Muito bom. Se quem sou eu para estar a ensinar os juristas que já dominam tão bem. É verdade, é verdade. É sobre inteligência artificial. Muito bem. Ok. Então, assim, a título de conselhos finais, Crisóstomo, que conselho deixaria para jovens juristas, arquitetos e urbanistas, bem como também decisores públicos? Esteja à vontade. Ali. Olha, o primeiro conselho é não ter receio. Estamos a falar sobre a formação, certo? Ou do geral? Do geral. Olha, já que em geral o apelo é não ter receio da tecnologia. Primeiro, né? Portanto, a transformação digital é uma realidade que nós não podemos fugir e é muito importante que um profissional, vamos lá, se supere todos os dias, né? E os profissionais de qualidade veem-se da maneira como lidam com matérias novas, ok? E é preciso que os profissionais, de uma maneira geral, quer os funcionários públicos como privados, possam efetivamente olhar para isso, até empreendedor. Em relação aos juristas, prontos, aqui também queremos fazer um apelo no sentido de aderirem à formação, mas olharem para que uma das coisas que nós estamos a analisar também é a questão que receia muitas pessoas, que é a questão ética, os riscos éticos, deontológicos no uso das ferramentas. Portanto, estamos a dizer que a responsabilidade, a ética, a deontologia profissional são ainda pilares fundamentais que caracterizam um bom profissional para o pleonasmo. E o apelo é no sentido de aderirem e serem profissionais cada vez mais responsáveis e que quanto melhor fizermos o nosso trabalho, estamos a prestar um bom serviço à sociedade,
e a sociedade agradece. E, na verdade, um trabalho como o seu, né? E aqui temos que citar o seu trabalho, é um trabalho que olha, e deixa-lhe dizer também que fazer esse curso foi um incentivo indireto seu, ou seja, tem que começar já, não fique com medo de errar. Eu ouvi o seu apelo de que, em vez de estar aqui, de não, vamos ou não vamos, não, comece, vai errar, mas avance. E é o mesmo que eu digo às pessoas, é preciso capacitar-se e tocar para frente, empreender naquilo que nós pudermos fazer, nos capacitamos para fazermos e fazermos bem. Muito bem, ficou aqui então a dica e muito bem passado por aquele que de facto é arquiteto, é urbanista, é gestor público, é empresário e também formador agora de inteligência artificial. Foi um grande prazer. Se você chegou até aqui neste podcast, é porque de facto algo de valor foi agregado. Então não deixe de subscrever o canal, não deixe de ativar o sininho e também não deixe de partilhar esta live com mais pessoas. Costumo dizer que nós estamos a passar aqui conteúdo de alta relevância de graça. Então, de graça nós damos, de graça você recebe e de graça partilhar. Só isso. Nosso muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Sim, senhora, obrigado, desejamos muito tudo obrigado, de bom. Muito obrigado. Temos fé de que de facto a turma vai ficar super lotada, porque quem de facto não se atualizar com a tecnologia vai ficar. Nós esperamos, tal como disse, nós queremos aprender, mais do que ganhar, queremos aprender e quem sabe nos virarmos para outras áreas e o desafio é cada vez melhor. Sim, senhor. Okay. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Claro, obrigado, Ernesto. Obrigado mesmo.